paz do Senhor. Tudo bem? Você consegue cantar mais um pouquinho? Seja exaltado. Você pode se colocar em pé. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Cantamos aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia ao Rei. Antes de fazer uma oração, eu queria te ensinar algo que tem sido o clamor do meu coração nesses dias, nessa manhã. E eu falava para o Senhor desde antes de ontem. Falava assim, Senhor, eu não quero que quando eu abro a boca, quando eu ministre, ou aqui ou fora daqui, em qualquer coisa que eu faça, eu não quero que isso seja um sussurro. Eu quero que isso seja um rugido. Eu não quero que isso seja como algumas palavrinhas que tocam um pouquinho a nossa alma, ou que fazem a gente se sentir melhor, ou que fazem vocês se sentirem melhor, ou no meu trabalho. Eu não quero que seja algo que seja mais ou menos. Eu quero que aquilo seja um rugido e não um sussurro. E muitas vezes a gente fala do que a gente não entende totalmente. E eu falava para o Senhor, eu quero falar do que eu entendo. Eu quero falar da sua misericórdia, da sua graça, de quem o Senhor é, do seu princípio. E às vezes a gente faz isso, sabe? Deus começou a falar algo com você. Ele começou a sussurrar, porque Ele vem assim, Ele começou a gerar aquilo no seu espírito. Você já sai
dando lição de moral em todo mundo, ensinando. Eu faço isso às vezes, eu ensino meu marido. Já saio ensinando ele. E aquilo não estava ainda, aquilo não era um rugido. Aquilo não era vida na minha vida ainda. Aquilo era só um sussurro. Para produzir vida no meio da terra, isso tem que ser um rugido. Essa semana eu li aqui quando o leão ruge, se ouve a 8 quilômetros de distância. E a Bíblia fala o que acontece quando os adoradores se reúnem para adorar. Diz que a terra treme. A terra treme. Eu não quero vir aqui cantar uma musiquinha e fazer um sussurrinho, umas palavras de amor a Deus e me sentir melhor. Eu quero que a adoração, e assim é o nosso chamado, seja um rugido. Eu quero que cada adoração, ela manifeste aquilo que Deus é para o mundo. Manifeste aquilo que Deus é em mim. Como eu sempre falo, né? Gosto de falar do Davi falando, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendiga todos os seus benefícios, porque Ele tem cuidado de vós. Que a minha adoração seja isso. Seja eu me enchendo dessa plenitude de Deus, dizendo, eu vou sempre ter motivo para adorar. Porque Ele é grande, porque Ele é supremo, porque Ele é magnífico. E eu clamava, Senhor, não seja um sussurro, não seja um sussurro. Seja um rugido, sabe? Tudo que a gente fizer, do jeito que a gente fizer, não seja um sussurro. Seja com convicção, seja com força, seja com vigor para produzir aquilo que Ele deseja sobre a face da terra. Amém? Então eu vou orar. Senhor, que nessa manhã, seja assim nesse lugar, seja a sua voz ouvida. Senhor, que a gente possa aprender os seus princípios, o jeito que o Senhor age, que a gente possa ouvir a sua voz, que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, ser edificado sim, mas estar aqui com fome, com sede, procurando aonde o Senhor está falando, aonde o Senhor está se manifestando, que a gente possa, Senhor, a cada momento, em cada culto, em cada adoração, e eu oro não só por esse momento, mas pelo culto da noite, pela ceia que vem na sequência, que a cada momento, em cada situação em que colocarmos as mãos, cada palavra que nós decidimos não falar e ficar em silêncio, seja um rugido, seja, Pai, seja a terra estremecendo, seja a sua vontade se cumprindo, seja gerações sendo abençoadas, cada momento, Pai, não seja, Pai, palavras de quem entende mais ou menos, Pai, mas palavras de quem conhece quem Deus é e de quem nós somos em Cristo, de que nós somos seus filhos. Seja assim nessa manhã. O Senhor sabe, Pai, o quanto Senhor, nós, não só eu, mas nós temos colocado a nossa vida à sua disposição. E Senhor, o Senhor sabe quanto nós temos clamado ao Senhor nessa casa, para que a sua vontade seja feita, para que os cativos sejam libertos. Senhor, faça a sua vontade nessa manhã e não a minha. Mas o que nós pedimos é, Espírito Santo de Deus, o que eu peço, se manifeste, faça o seu querer, Pai. Importa que o Senhor cresça e não eu. Importa que o Senhor cresça, Pai, e que o Senhor resplandeça em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. E a gente tem vindo numa sequência de palavras. A pastora Adriana ministrou os últimos domingos, falando sobre emoções, falando sobre sentimentos. E aí eu vou contar algo para vocês. Eu acho que a gente é tão peculiar, eu olho para cada um de verdade, eu falo isso de vocês porque é assim que Deus nos fez. Cada um tem dons esperando a manifestação no seu tempo, cada um tem potencial. Eu falava na intercessão essa semana, conversando com 2 rapazes daqui, da igreja, 2 jovens, e vendo histórias tão diferentes, e como Deus constrói algo tão lindo na vida de cada um de um jeito, cada um com uma história, cada um sendo livre de algo. E Deus tem uma história de amor na vida de cada um. E cada um é tão individual, tão peculiar, cada um é tão feito como chave para uma fechadura, eu sempre falo isso, que quando eu ouço uma palavra, e eu sei isso da minha vida também, quando eu ouço uma palavra que vem assim, que vira moda no mundo, por exemplo, a ansiedade, o mal do século. Por exemplo,
inteligência emocional. A princípio eu rejeito. Daí eu vou buscar de Deus o que Ele tem para aquilo lá. Eu não gosto nem de repetir as coisas que são faladas, porque eu sei que o que Deus tem para a gente é tão peculiar, porque às vezes o que Ele vai trazer através de você, você não vai poder ter um conceito pronto. E às vezes a gente quer muito o conceito pronto de todas as coisas. E eu vou te dizer, Ele nunca vai ter um conceito pronto, mesmo porque quem é o louco que vai definir Deus? Quem é o louco que vai definir as coisas de Deus? Sabe, hoje a igreja, do jeito que você vê, os 5 ministérios atuando, eu sempre falo isso também, nós somos um organismo vivo. Se você permanecer firme, se você cumprir o seu chamado, se você está nessa casa, Deus tem te chamado para construir algo juntos, se você permanecer, você vai ver onde a gente vai estar daqui a 10 anos. E você vai olhar em volta e falar, nossa, como a igreja mudou. Sabe por quê? Porque a gente é vivo. Nós somos um organismo vivo. Nós crescemos juntos. As palavras que Deus ministra para nós, eu vejo assim, por exemplo, algumas palavras, elas estão a ponto de acontecer e elas não são na minha vida. Eu falo assim, nós vamos romper todos juntos. Nós vamos vencer todos juntos. E aí, essa palavra, por exemplo, inteligência emocional, é uma palavra assim que de cara, eu não quis ler nenhum livro a respeito dela, eu não quis ver nenhum artigo. E eu só procurei essa semana porque a pastora Adriana falou dela 2 domingos atrás e falou, a gente vai continuar na mesma linha. E aí eu fui ver o que era a tal da inteligência emocional, porque eu sabia que sempre... E eu não estou criticando, eu só estou falando que Deus tem algo peculiar para a gente. Sempre as coisas do mundo, eu nem sei, elas querem copiar as coisas de Deus. Satanás não tem criatividade nenhuma. E aí copia quase genuinamente. Só tem uma coisa de errado que faz toda a diferença. Jesus não é o centro dela. Daí cai tudo por terra. E aí, fui procurar, e essa inteligência emocional, procurei várias definições, e ela nada mais eu quero definir de novo, a pastora Adriana já falou sobre isso, é um conceito de você conseguir discernir, de você conseguir entender os seus sentimentos, conseguir entender os sentimentos dos outros, conseguir superar os seus sentimentos e conseguir fazer com que os outros superem o deles. Entendeu? Então, vou falar de novo. É muito simples para a gente que já vive isso, é a gente reconhecer os meus sentimentos, entender as minhas emoções, o porquê de cada coisa. Também conseguir discernir isso na vida do meu irmão. Ele está agindo assim porque pisaram no calo dele, ele está agindo assim. Conseguir identificar essas emoções. Conseguir superar as suas. E conseguir ajudar o outro a superar deles. Isso é o tanto que se fala de inteligência emocional. Daí coloca vários itens, vários pontos. E eu discordei de muitos. Aí eu perguntei, o Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer falar? E Deus já tinha me colocado uma palavra, antes de tudo, no coração, a respeito do que ia ministrar essa manhã, que era dependência. E é uma palavra tão comum no nosso meio que a gente sabe que a gente é dependente. Mas a verdadeira inteligência na nossa vida é você entender, o princípio de toda essa inteligência é você entender que nós não somos independentes, nós somos totalmente dependentes. Isso foi falado ontem na ceia, isso é falado frequentemente. Mas é tão tremenda essa dependência do jeito que Deus fez ela, que Ele colocou Jesus como cabeça da igreja, Ele colocou a gente como corpo, uns dependentes dos outros, e Ele entrelaçou tudo de tal forma, tão tremenda, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, dentro de casa, marido e mulher, a Bíblia fala, vós maridos, amais as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, de tal forma que deu sua vida por ela. Que tremendo, né? Então pronto, a gente já sabe que a responsabilidade da casa está toda lá no marido, né? Amai as vossas esposas como Cristo. Ainda fala assim, sejam participantes dos trabalhos da casa, né? Agora ficou melhor ainda, né? Então, ainda fala, sejam sacerdotes do vosso lar.
quer dizer então que a responsabilidade da casa, né, é do sacerdote, participante das atividades. Aí fala, vós mulheres, sejais submissas, está debaixo da mesma missão. E outra, a mulher sábia edifica a sua casa. Puxa, né? Esses dias eu estava no carro, falei, Davi, deixa eu te ensinar um princípio. Estava na frente do Felipe. Falei assim, ó, olha aqui, presta atenção, o homem sábio edifica a sua casa. Falei para ele, né? E ele ficou olhando para mim, por que você está me dizendo isso? Daí eu estava falando para justamente explicar que cada um tinha seu papel. E Deus nos entrelaçou de um tal jeito que se sua casa não der certo, a culpa vai ser sua, independente se você for homem ou se você for mulher. Você entende isso? Que tremendo! Então, nós no corpo, todos entrelaçados, você é um braço, uma perna, todos temos uma responsabilidade para a edificação do corpo juntos. De tal forma que se algo não vai bem, a culpa é minha. Fala, a culpa é minha. Ou melhor, Jesus levou sobre ele toda a culpa. Não há mais culpados. Amém? Então, se a gente começar por entender e nos posicionar como dependentes, essa é a nossa maior inteligência. Se você entender que você tem uma direção, que você sempre vai ter sempre vai ter respaldo. E se você entender o seu papel de sustentar os outros, de sustentar a sua casa, a sua família, o seu negócio, onde quer que você seja, já é um grande passo, é um grande alicerce, um grande fundamento. E pensa bem, Jesus conquistou na cruz do Calvário o quê? Que nós fôssemos ligados ao Pai de novo. Ele não desligou nada. Ele nos fez viver a dependência que antes a gente não podia viver. E hoje a gente pode. Então, nós nunca mais estaremos sozinhos, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós nunca mais teremos falta de revelação, porque Ele fala assim, eu vou escrever minhas palavras no coração de cada um. Então, eu quero falar que está tudo à disposição para a gente. Nós somos plenos em Cristo. Semana passada eu falava um pouquinho sobre essa palavra, né? Eu falava sobre a estratégia que Deus tinha dado. Você que é mulher, você que é homem, né? Se posicionar na sua casa, ver seu casamento restaurado, a primeira coisa, você tem que ser pleno em Cristo. Você tem que esperar ser pleno no amor dEle. Sabe o que não dá certo? A amizade em que os amigos esperam algo em troca, esperam a fidelidade do amigo, espera o best friend lá que está na moda, espera... Não, o seu melhor amigo é Jesus. Se você conseguir ser pleno nele, você vai conseguir edificar a vida dos outros, você vai conseguir ser um melhor amigo para alguém, você vai conseguir ter uma palavra certa na hora certa. Nós somos plenos nele, e essa é uma estratégia, sabe? Porque eu sei que tem gente que luta por restauração da sua casa, do seu matrimônio, que luta para se manter no seu trabalho, sem brigas, né? Porque está sendo confrontado, está sendo perseguido de alguma forma. E qual é a estratégia? Seja pleno nele, você vai aguentar muito mais pancada. Seja pleno nele, e você vai conseguir suportar aquilo que é necessário. Eu estava lendo um livro, que eu já terminei esses dias, falando para mulheres, esse livro fala sobre as leoas, né? Fala que as leoas caçam em conjuntos. E eu achei tão tremendo, porque ela não precisou falar mais nada. Aquilo testificou no meu espírito. Porque eu olhei na igreja e falei, é assim mesmo. Enquanto eu oro lá, a Zé aconselha aqui, a Leila chama as mulheres como um exército aqui, né? A Suca cuida das crianças lá, né? A Marluce lá no Renovo, as mulheres envolvidas com as células, as outras mulheres envolvidas com os teens, cuidando dos meus filhos, cuidando dos teens, cuidando dos jovens, pastor Stephanie junto com o Gleison, liderando os jovens, especificamente com relação às mulheres. Na hora que falou isso, não precisou falar mais nada. Eu falei, eu entendo isso. Eu não estou sozinha e jamais conseguiria fazer nada sozinha. Quando eu olho a vida do apóstolo Hélio, eu falei, jamais eu conseguiria estar no lugar dele. Graças a Deus pela vida dele, pela vida do Kiko, que apanham tanto, que estão à frente, que estão cuidando de pastores, cuidando de vidas, né?
e tantos outros no nosso meio. Estou citando alguns, mas... E é isso, e eu entendi. A hora que falou isso, não precisou falar mais nada. E ainda falou assim, ó, quando elas rugem juntos, né? Eu comecei falando do rugido, que é algo, essa palavra para a intercessão dessa casa, rugido do leão, não fui eu que recebi essa revelação, foi o apóstolo Welly, há 5 anos atrás. E aí ele veio com essa palavra, falou assim, a intercessão do sonho de Deus vai se chamar rugido do leão. A hora que ele falou isso, Deus já tinha falado comigo uma palavra através de uma profeta, que havia um leão dentro da gente, né? E aí eu falei assim, amém, eu entendo isso, eu entendo. E a gente foi caminhando nessa palavra. Mas eu lia essa semana, algo que Deus falava com uma mulher, a mesma coisa que já tinha falado com o apóstolo Hélio aqui, né? Mas as leoas, então, elas rugem juntas. Por que elas rugem juntas? Porque se uma só ruge, o rugido é bem fraquinho. E pode parecer que ela está querendo se acasalar. Quando elas estão com filhotes e elas têm um propósito de cuidar dos filhotes, elas não se acasalam. Então, elas chamam várias juntas e elas rugem juntos para entenderem que elas estão rugindo para que ninguém se aproxime dos filhotes dela. E não para perder o foco de se acasalar. Então, eu trazendo para a nossa realidade, eu vejo assim, isso testifica, eu entendo isso. Aonde eu não chego, meu irmão chega. Onde o outro não chega. Então, eu tenho que entender que eu sou dependente de Cristo como cabeça e da igreja como corpo para eu viver. Eu tenho que entender isso. E eu tenho que aceitar ser afiado na igreja, sabe? Como ferro, o ferro se afia, o amigo ao rosto do seu amigo. Eu tenho que aprender que eu estou aqui, às vezes, para ser confrontado no meu achismo, e isso vai me fazer crescer. Isso eu também já falo sempre, então eu vou passar. E outra coisa que aconteceu bem de interessante, para você entender isso, várias vezes acontece isso, mas na segunda-feira, a gente está com intercessão todo dia, 6h30. O apóstolo Hélio trouxe uma palavra na intercessão, e Deus foi construindo ela, e ele ministrou sobre isso na quinta. E ontem, quando a Cá pregou, que ela ligou para o apóstolo Hélio que tinha uma palavra, ela não veio na intercessão sexta. E foi mais ou menos a pregação dela, a intercessão de sexta. Falando, até tem um versículo, né? Então, quem olha de fora, acha que a gente combinou de falar tudo a mesma coisa. A gente que está de dentro, a gente se diverte falando, que é isso? Deus está disciplinando a gente, Deus está corrigindo. Se eu posso abrir um parênteses aqui, o que Deus estava corrigindo essa semana, para você se alinhar, Deus falava sobre um espírito de, não é rebeldia a palavra que o apóstolo usou, mas é conspiração. Um espírito de conspiração que está na nossa nação, e isso entra na igreja. E acaba entrando na gente como fofoquinha, como rebeldia, como insubmissão, e isso entra. E Deus é tão tremendo, que como é que a gente vai lutar contra... tão simples, tão tremendo e tão simples, como é que a gente luta contra esse principado e essa potestade no nosso país? Fala assim, a começar em mim. Amém. A começar na igreja. Daí a começar nessa cidade. Daí a começar nesse país. Daí a começar nas nações. Não tem como a gente lutar contra um principado e uma potestade na nossa nação se a gente não luta contra ela na minha vida, na nossa vida, aqui dentro da igreja. Entende isso? E Deus é tremendo, é tão tremendo quanto simples, é maravilhoso. E Ele vai fazendo dessa forma. Né? O segundo ponto que eu queria falar, a respeito de ser inteligente, a gente tem ouvido sobre discernir os tempos, sobre como identificar, mas essa semana, e eu falava assim, Deus me dá algumas palavras, às vezes eu vou ministrar com alguém, na hora do culto, no final do culto, domingo, alguma coisa, aí Deus ministra alguma coisa, e aí eu já pego para mim também, já falo assim, nossa, que interessante isso. Esses dias, Deus falava a respeito de fechar ciclos. Falava a respeito de fechar ciclos. E eu falei, que interessante. Aí comecei a refletir nisso na minha vida também, aonde quer que tenha ciclo que eu não tenha fechado. Porque Deus falava assim, quando você começa um ciclo, você vai crescendo, 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 aí chega uma hora que
que ele termina, e é hora de você mudar de ciclo. E eu vou dar esse exemplo na palavra para você entender. Se você não muda de ciclo, o que acontece? Você começa do começo, você começa a repetir as obras lá de trás. Esse é o princípio do renovo, para quem já fez renovo. Do gatilho, né? Do gatilho dos vícios e das coisas que são repetitivas nas nossas vidas. Então, assim, mas se você não muda, você volta lá no começo. E nós precisamos saber fechar ciclos. Nós precisamos saber mudar de ciclo. A gente tem uma palavra que Deus deu para a gente esses tempos, que nós somos corredores de 100 metros. E eu vou te dar um exemplo clássico. E Deus falou que a gente está mudando de nível. Falou que a gente é corredor de 100 metros. No começo do ano a gente tinha essa palavra. Porque a gente começa muito bem. A gente larga muito bem. E corre com muita força. E a gente começa a gritar como leão. E termina sussurrando como cabritinho, né? E é bem interessante. Que a gente tem que continuar no mesmo pique, né? E Deus me falava, sem perceber, falava assim, que nós estamos vencendo o primeiro 100 metros desse ano. E não é a hora de diminuir, é a hora de correr mais forte. Aí eu parei para pensar, foi 1/4 do ano, né? Abril que acaba, foi 1/4 do ano, exatamente 100 metros numa corrida de 400, não sei se estou falando besteira. É exatamente o 100 de uma corrida de 400. E nós estamos passando 100 metros. É hora de olhar para o alto, olhar para Jesus, consertar, mudar o ciclo e falar assim, o que deu certo até agora deu certo, eu vou continuar aqui persistindo nessa área eu errei aqui, eu vou consertar, é a hora de se posicionar e continuar correndo a todo vapor. Amém? A intercessão às 6h30, eu confesso que está assim. Essa semana foi a intercessão com o departamento de louvor. Não vou nem contar quantos vieram do departamento de louvor na intercessão. Mas teve uns ponta-firmes que vieram. E foi assim, e quando o Kiko começou o primeiro departamento, acho, na intercessão de 6h30, foi junto com o Kiko, depois a Leila, e foi vindo mulheres, e vinham homens, e não sei o quê, e é hora de tomar outra proporção. Amém? A sua vida é hora de tomar outra proporção. É hora de você se colocar em pé com vigor. E uma das características de quem é inteligente emocionalmente, sabe fechar o ciclo e sabe abrir outro ciclo. No Vale do Silício, lá da onde sai todas as coisas, sai o Google, sai o Face, sai tudo de interessante, eles têm eu li isso no livro do Steve Jobs, que fala sobre a vida dele, né? A biografia. Fala assim, que lá no Vale do Silício, quando alguma empresa falha, eles comemoram. Quando algum negócio fracassa, eles comemoram. Por quê? Porque eles estão mais próximos de chegar à solução, mais próximos de chegar ao próximo nível, mas aquilo que não deu certo não vai voltar a acontecer. Então, eles tomam força nisso. A gente não, né? A gente começa a reclamar, né? Do que não deu, do que não funcionou. E eles não. Então, nós precisamos saber abrir e fechar os ciclos. Eu quero que você abra comigo a Bíblia, em 2 Samuel, no capítulo 12. Odri, que horas são? Porque aqui não tem... Falta quanto? 11h05? Então eu vou correr, porque eu não cheguei nem na metade da palavra, eu tenho 10 minutos para terminar. E aí, então não... Deixa eu pensar. Então abra comigo lá em 2 Samuel, no capítulo 12. E essa história é bem conhecida. Até a Cássia citou ela ontem. Da história de quando Davi, ele peca e ele estava lá, viu a Betseba, e aí dormiu com ela e mandou Urias para a guerra e matou Urias. E aí o profeta Natã vem até ele e ele começa a entender o mal que ele tinha feito. E ele fala assim, ó, assim diz o Senhor, no versículo 11. Profeta Natã,
Eis que suscitarei da mesma casa o mal sobre ti, tomarei suas mulheres perante os seus olhos, e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com suas mulheres perante o sol. Ele recebeu uma palavra de juízo. Né? Davi recebeu uma palavra de juízo. E daí o que aconteceu? O filho que ele, e ainda mais o filho que ele teve com aquela mulher, que foi a do adultério, né? O filho do adultério, Deus falou que ele iria morrer. O que Davi faz? Davi se ajoelha e fica lá chorando, e orando pelo aquele menininho. Orou. E não comia, não bebia, nada. Daí o súdito deles ficou até, o súdito de Davi, ficaram até com medo de falar para Davi que o filho tinha morrido. Por quê? Porque falou assim, nossa, se ele está assim, com o filho vivo, imagina quando o filho morrer. Aí foram lá, e aí Davi viu eles cochichando, percebeu que o filho tinha morrido, falou assim, o menino morreu? Aí falaram, morreu. Davi sacudiu o pó, foi lá, comeu, bebeu, fez a barba, se posicionou. Sabe o que acontece na sequência? Já recebe um chamado de Joabe, falando assim, olha, rei, vem para cá, porque eu já dominei aqui Rabá, eu já conquistei essa cidade, estou esperando só você vir para tomar ela. Sabe o que acontece? Na sequência de tudo isso, ele se posiciona novamente, ele fecha esse ciclo e na sequência tem uma vitória sobre uma cidade. Só que não, a gente fica lamentando o ciclo encerrado, ao invés de se posicionar para a vitória. E Deus me falava comigo essa manhã sobre essa inteligência de vocês conseguir encerrar um ciclo. Gente, acabou, essa parte acabou, vamos para outra. Vamos começar de novo. Sabe quem me surpreende assim? O apóstolo Cristiano. Quantas pancadas leva e cai aqui e está de pé de novo para outra. E cai e está de pé de novo. Essa semana foi o aniversário dele, eu mandei. Obrigada, porque você nos inspira. Porque é interessante, o apóstolo Hélio também. Pancada atrás de pancada, é porque a gente está perto, eu sei que tem outras pessoas que apanham também. Mas leva e está de pé e consegue te dar uma palavra de vida. Leva e está de pé e consegue te ministrar uma palavra de vida. E assim que nós devemos ser. Tem uma hora que a gente entra no ciclo certo, no tempo de Deus, e daí a vitória é tão grande. E assim eu creio. E eu creio. Nós vamos de ciclo em ciclo, fechando o ciclo, continuando a luta, e uma hora a vitória é grande. E então eu falei sobre dependência, sobre saber abrir e fechar ciclos. E outra coisa que essa palavra está no meio de tudo que se ouve de inteligência emocional, mas eu quero colocar ela na perspectiva de Deus na sua vida. Ela se chama persistência, que é o correr além dos 100 metros. Ligando aqui aos nossos, às nossas corridas dos 100 metros, para a gente ser corredor de maratona. A gente não vai correr só 400, não, a gente vai correr maratona. A gente vai entregar, todo mundo entrega o bastão para a próxima geração, no 100, no 400, a gente vai entregar lá nos 5.000 metros, nos 5.000 quilômetros. Amém? A gente vai entregar ela lá na frente. E aí eu vou contar essa história do rei Ezequias, que eu contava na intercessão ontem. Sexta. O rei Ezequias é um exemplo da onde ele persistiu, porque eu quero que a sua persistência vá mais além. O que eu vou perguntar para você sobre ser persistente, para que você consiga colocar isso na prática, eu vou perguntar, você termina os livros que você começa a ler? É o básico, eu falei que começa no mínimo, né? Eu vou dizer uma frase que ela é rema na minha vida, que o Espírito Santo falou comigo uma vez. E eu presto atenção todas as vezes. Deus tem prazer que a gente termine o que a gente começou. Deus tem prazer que a gente encerre as coisas. Deus tem um abraço para você em cada chegada. Deus tem prazer que você termine aquilo que começou. Não deixe pela metade, vá até o fim, para entender aquilo que Ele tem. Amém? Deus tem prazer que a gente encerre o ciclo. Não estou falando para você parar um ciclo e ir para o outro. Se tiver que apanhar, apanhe até acabar o ciclo. Amém? Esses dias eu fui ministrar com uma mulher, não vou olhar para ela, que ela está nesse lugar, e Deus falou assim, é outra palavra que eu falei, nossa, eu vou aprender com isso. E Deus falou assim,
deixa doer. Eu falei, meu Deus, que legal, tão simples, deixa doer. E a gente quer, que não doa. A gente quer que não doa, mas Deus está falando assim, a dor é nada perto de onde eu vou te levar. Continua persistindo, porque não tem problema. Romanos 8:33, depois eu quero ler com vocês, ele fala sobre o amor de Deus, ele fala que nós somos como ovelhas para o matadouro. Deixa doer, não tem problema, desde que seja produzido na terra o que o Senhor deseja. Daqui a pouco eu desfruto daquilo que eu estou semeando. Deixa doer, sabe? E Deus falava isso para uma mulher, eu falei, que interessante. E Ezequias, tá, não vou, porque a gente tem que encerrar a palavra que ainda tem ceia. Isaías, no capítulo 38 e 39, a partir do 36, você pode ler na sua casa. O rei Ezequias foi um rei que viveu no período de Isaías, quando Isaías era profeta. E o rei Ezequias, ele tem 3 situações muito claras na Bíblia. A primeira situação, ele era rei, e ele destituiu os altares de Baal, e ele foi um rei bom. Estava indo pelo caminho certo. Daí, quando o rei da Síria, através de Senaqueribe, começou a enviar umas mensagens para eles. Falou assim, olha, eu já destruí lá o rei de Judá, a cidade de Judá, eu já destruí outras cidades e eu estou vindo contra você. Não ache você que o seu Deus vai te livrar da minha mão. Porque eu já destruí tanta coisa, do tipo assim, a crise do Brasil já pegou tanta gente, por que não vai pegar você? Tanta gente passando fome e necessidade, por que você acha que o seu Deus vai se livrar dessa? Olha do seu lado, veja o seu irmão, o que ele passou, olha o que ele está passando, olha o outro casamento destruído, por que você acha que o seu vai resistir? Olha a outra família, olha o que está acontecendo no Brasil, olha o que está acontecendo na Síria, olha o que está acontecendo lá. Por que você acha que vai tudo melhorar? Você acha que o seu Deus vai te livrar dessa? Foi mais ou menos isso que o rei da Síria, através de Senaqueribe, falou para Ezequias. E falou, e eu estou indo contra você, não acho que você vai se livrar. E aí, o que o Ezequias fez? Se descabelou, né? Se descabelou, pôs pano de saco, chorou, se arrependeu, fez de tudo. O que Deus fez? Mandou um anjo, começou a matar lá, sem nem ter ido para a guerra, matou todo mundo da Síria lá, livrou eles da mão dos inimigos, sobrenaturalmente, foi tremendo. E Ezequias louvou a Deus e agradeceu a Deus. Tremendo, né? Só voltar uma coisa que eu lembrei, senão eu vou esquecer. Davi, a hora que ele se levanta do filho dele, a primeira coisa que ele faz não foi ir para a batalha vencer, foi adorar a Deus. Ele foi lá adorar a Deus. Que coração, né? Ele tinha se arrependido. Depois ele vai e consola Betseba, e ele tem um filho com ela. Para mim, essa é a maior prova de quem entende o que é o perdão de Deus. Para mim, sabe o que eu teria feito na minha religiosidade? Eu teria falado assim, ó, some daqui, sua mulher, que você também tem culpa nisso, você estava lá pelado, tomando banho. Eu ia falar, você também tem culpa nisso, sai daqui, eu não quero te ver nunca mais, você fez uma desgraça na minha vida. Eu tinha falado isso, na minha religiosidade. Ele vai lá e consola ela, e tem um filho que é Salomão, e fala que Deus amou. Olha que prova do perdão de Deus, sabe? Se você tem que encerrar um ciclo na sua vida, entenda que Deus te perdoou. Comece outro ciclo em pé, amém? Deus te perdoou, Deus perdoa. A gente não pode viver com esse peso de pecado nas nossas vidas, porque Jesus venceu tudo na cruz do Calvário. Se coloque em pé, esteja pronto, não para cair de novo, mas para tomar isso e não cair mais, para ensinar outros também. E essa foi uma prova do perdão, de como Davi era inteligente emocionalmente, né? Perdoar e entender o perdão de Deus. É tremendo, isso é ser inteligente emocionalmente, segundo o que Deus quer para a gente. E Ezequias, então, venceu o rei da Síria, com a ajuda de Deus em oração. Daí, ele se ensoberbeceu e ficou doente. E aí veio uma palavra profética. Imagina um profeta chegando até você, né? Ou um médico, porque hoje em dia, né, esses médicos às vezes têm cara de profeta, né? Olha, em tantos dias você vai morrer, você ajeita suas coisas, porque você está com uma enfermidade que não tem cura. Então, aqui, ó, em tantos dias você morre. Ele não ouviu isso de um médico, ele ouviu isso de um profeta, falando, ó, Deus mandou você arrumar suas coisas,
porque você vai morrer em poucos dias. Era uma palavra de Deus na vida dele, de um profeta, que era um profeta de verdade. Isaías, imagina. Não, deixa eu ver. É que Isaías profetizava no tempo dele, eu acho que era Isaías, depois eu conferi, que eu não li com vocês. Mas eu acho que era Isaías. Daí, nossa, eu já teria tremido. Deus falou que ia morrer. Deus falou, mas não foi o médico, não foi o homem, foi Deus. Sabe o que Ezequias fez? Se posicionou, ajoelhou, se arrependeu, orou. Sabe o que Deus fez? Tirou a enfermidade dele. Foi curado Ezequias. Daí, aí tá, a segunda grande vitória, ele se arrependeu. Tá? Aí chegou na hora da terceira grande vitória. E às vezes, sabe, eu vejo a gente aqui tá com tanta vitória na vida já, você tem uma vida boa, um casamento bom, para que você vai lutar pelos outros? Né? Um consultório, eu estou com um consultório lá já, um novo, ou você tem um emprego novo, já está com algo novo, para que você vai lutar pelos outros? Para que você vai continuar lutando? Não é verdade? Daí Ezequias recebeu o rei da Babilônia em casa, lá uns representantes da Babilônia. E aí ele entrou e falou, olha, isso aqui é o meu reino. Olha isso, olha aquilo outro. Mostrou tudo para eles. Mostrou tudo. E daí veio Isaías, que agora era Isaías mesmo. E falou assim para ele, olha, uma coisa eu vou te falar. A quem você mostrou tudo, dessa tal forma soberba, mostrou até os segredos de Deus, compartilhou tudo com esse povo que é da Babilônia, um dia eles vão vir e vão tirar tudo isso da mão dos seus filhos, e os seus filhos vão ser eunucos na casa dos reis deles, e os seus filhos vão ser levados cativo. Daí, o que Ezequias fez? O que você acha que ele fez? Um rei que tinha orado contra o rei da Síria, um rei que tinha orado contra a palavra de Deus, né? Contra não, mas orado quando Deus já tinha dado um decreto de morte, um Deus que tinha visto na sua geração a mão poderosa de Deus livrando ele a favor das gerações. Quando fala suas gerações vão ser levados cativos, o que ele fez? Ele disse, boa é essa palavra. Ele disse para Isaías. Quando eu olho isso, eu falo, meu Deus, Ezequias, eram suas gerações, eram seus filhos, eram os filhos dos seus filhos. Continua a lutar. Coloca o seu olho no lugar correto, que a sua luta não é só pela sua vida, a sua luta é por gerações. Ainda que você veja o seu filho morrendo nas drogas, ainda que você veja uma mãe, né, que não consegue, ainda que você veja o seu filho morrendo nas drogas, o que você está conquistando por gerações, muitos outros, a nossa cidade vai ser livre desse inferno das drogas. Ainda que você veja muitas mulheres, né, nessa casa, chegam moídas, com um casamento destruído, sem possibilidade. Para Deus nada é impossível. Mas às vezes não tem quem queira, né? Não tem contrapartida. Ainda que você chegou, tem mulheres que chegam divorciadas, ainda que você chegou assim, ainda que você vai lutar e vai pelas famílias, e isso não vai acontecer nas próximas gerações, nas suas gerações. Ainda que a gente lute contra um espírito de miséria e vive tentando fazer a coisa dar certo, daqui a pouco ela dá, e para os meus filhos vai ser diferente, para as próximas gerações do Brasil, nessa cidade, Taubaté vai produzir frutos grandes. Ainda que eu tenha que lutar, ainda que tenha que doer, deixa doer. Então eu falei de 3 coisas e a última para encerrar. Eu falei de dependência, falei de saber abrir e fechar ciclos, falei da persistência, coloca o seu olho no lugar correto. É em Deus que nós confiamos, é no amor dele. Tem um salmo que fala assim, Senhor, me envolve com o teu amor, porque é em ti que eu confio. Tão simples. Senhor, me deixa andar no seu amor toda hora. Me deixa eu ver as coisas do jeito que o Senhor vê, porque a minha confiança, ela está no Senhor. E a persistência nossa, segundo o que Deus quer, para a gente ser inteligente, submeter as nossas emoções ao Espírito Santo, a persistência ela tem que ter os nossos olhos no lugar correto. Os meus olhos não estão naquilo que eu vou conquistar para mim, nem só para os meus filhos, sabe? Os nossos olhos têm que estar naquilo que a gente vai conquistar para essa cidade, para essa nação, para esse país, para gerações. Amém? Ainda que doa, vai doer menos para o próximo. Melhor que doa em mim, né? Mãe faz isso, não faz? Ó, dói em mim, mas não dói no meu filho, não é? Vamos tomar essa postura de persistir
com a característica correta. E não fazer como Ezequias. A hora de lutar pelas gerações é agora. A hora de andar a próxima milha é agora. Amém? E a quarta e última coisa que eu quero falar é sobre suportar esse deixa doer, né? Sobre suportar pressões. Para encerrar, você abra comigo em Romanos, que eu vou ler esse 8:33. Paulo fala assim, viver é Cristo, morrer é lucro. E tem gente que fala assim, sabe? Hoje, semana eu conversei com uns 60 a mais, ontem, e falou assim, não, é que a gente no começo da vida, a gente suporta mais pressão, a gente suporta mais as lutas. Já depois, quando a gente vai ficando, a gente não tem mais tanta resistência. Mentira! A sua resistência vai aumentar. Amém? A sua resistência vai aumentar. O seu vigor vai aumentar. Por quê? Porque um jovem, às vezes, tem que lutar muito, fazer muita manha. Daí vem lá um 60 a mais com a sabedoria que Deus tem dado, com tudo que tem construído, entorta um dedinho, igual o Kung Fu Panda, né? Entorta um dedinho. E o inimigo cai? A estratégia correta faz toda a diferença. Amém? 60 a mais, quem está aqui? Mais vigor. Deus faz nos suportar as pressões. E é uma das características de quem é inteligente emocionalmente, segundo o mundo, você suporta bem as pressões. Mas o que Deus fala para a gente? Vamos ler lá em Romanos 8:33. Quem intentará acusação? Pode se colocar em pé, a gente já está encerrando. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É tão conhecido. Faz o seguinte, respira primeiro. Os versículos muito conhecidos, a gente nem presta atenção mais neles, sabe? Você precisa aprender que a mesma palavra, que se ela for te ministrada de Deus, ministrada o mesmo versículo, você lê ela 30 dias, todo dia vai ter coisa nova para você aprender no mesmo versículo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém? A gente pode suportar as pressões por causa disso. O Espírito Santo que habita em nós nos ligou. Jesus nos ligou de novo ao Pai. E nada pode me separar desse amor. Esse amor me envolve a cada dia. E me faz a cada dia vencer. Faz cada dia a gente poder suportar as pressões e continuar. Amém? Acho que eu ministrei sobre isso. Assim, penúltima vez que eu preguei, assim, eu sou a pessoa mais apropriada para correr risco. Porque é eu que estou guardada nele. Sou eu. Se tem alguém que... Quando te pedirem, você fala assim, ó, quem pode ir nessa luta? Igual Débora fez, né? Aquela mulher. Falei assim, olha, o comandante do exército dela falou assim, ó, essa luta é muito grande, eu não quero ir sozinho, não. Aí ela falou, não, pode deixar, eu vou junto. Uma mulher. Falou, não, eu vou junto nessa luta aí. Vamos. Se alguém não se apresenta para a luta, se apresente você. Amém? Que nós somos aptos a isso, a suportar pressão, nós somos aptos nós somos capacitados pelo Espírito Santo que habita em nós a suportar pressões, amém? Então eu vou só recapitular para você entender das 4 coisas que eu falei. De dependência, de fechar e abrir ciclos, de persistência e de suportar pressões, amém? Amém. Deus abençoe você nessa manhã, eu vou orar por você.
Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nessa manhã, Pai, que nós possamos receber da Tua palavra, receber da Tua direção. Creio que nesse tempo é um tempo de nos posicionarmos para novos ciclos, de nos posicionarmos, Pai, onde quer que tenhamos caído, onde quer que tenhamos errado. Quero te agradecer pela sua misericórdia, pela sua bondade. Quero te agradecer porque nós não contamos com sabedoria humana, mas nós contamos com a sabedoria que vem do Senhor nas nossas vidas. Ela quem nos capacita, ela quem nos faz inteligente, ela quem nos faz suportar pressões, ela quem nos lembra da nossa dependência. Nós confiamos em Ti, nós queremos te agradecer nessa manhã, Senhor, porque o Seu Espírito Santo nos coloca em pé de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes for necessário, mas a vitória é garantida para os Teus filhos, Pai, em Cristo Jesus. Quero abençoar esse povo, quero declarar um tempo de renovo das suas forças, um tempo de renovo do seu vigor, um tempo em que os seus olhos são abertos, que escamas ainda mais se abrem nos seus olhos. Quero declarar e profetizar sobre a igreja nesse tempo, sobre as nossas vidas como corpo de Cristo. É um tempo de avanço, um tempo de deixar coisas de menino, um tempo de maturidade da igreja, um tempo de irmos à caça junto, um tempo de desbancar principados e potestades. Esse é um tempo em que nós edificamos e desfrutamos juntos, como igreja, como corpo, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, pela sua palavra, Senhor, e que nós possamos responder com as nossas vidas, Pai, ao que o Senhor nos fala, ao que o Senhor nos revela, em nome de Jesus. Amém.